o mito de Pandora, mais ou menos por aí. Deus, o Deus dos gregos, certa vez, para vingar-se de certo Prometeu, né? Prometeu é interessante porque os nomes gregos, eles também tinham um significado. Prometeu significava o presidente, certo? Então, Deus, para vingar-se de Prometeu, que roubaram a faísca do sol para com ela eliminar a inteligência dos homens, resolve castigá-los aos homens, fazendo-os se perder para sempre por meio de uma mulher extremamente bela, detentora de todos os dons. Pandora. A gente também consegue fazer uma associação, né? Vocês conseguem, a gente consegue, pela nossa tradição, perceber assim o quanto Pandora é parecida com uma outra certa mulher muito bonita, curiosa, etc e tal. Quem? Então, ela é criada e enviada a Epimeteu, que é esse irmão do Prometeu. O Epimeteu também tem um significado, certo? O que vê depois. Então, o Prometeu é o previdente, o Epimeteu é o que vê depois. Mas que faz tudo aí. Então, embora a Pandora é criada e enviada a Epimeteu, embora Prometeu houvesse aconselhado seu irmão a não aceitar nenhum presente de Zeus, de quem desconfiara muito, mesmo assim ele aceitou. Ela traz consigo do Olimpo, onde habitam o Deus, Zeus, o Deus de todos os homens, enfim, o Deus dos céus. Ela traz consigo do Olimpo um presente de núpcias para Epimeteu, que é uma arca de ouro, hermeticamente fechada. Pandora teria aberto a caixa levada pela curiosidade, de onde saem todas as desgraças e calamidades para os homens que viviam tranquilos e felizes até então. Lembra de alguma coisa também? No paraíso lá. Mas a Pandora é anterior, né? Quem cabe é Olha, boa pergunta. Deixa que as pessoas respondem. Se é Pandora, eu acho que não, por causa que se... Mitologia grega, né? O interior aqui. E a outra é a judaísma. Não. Aí outra questão não. Sim, só estou fazendo uma ponta, uma relação. Assim, eu pensei que você estava falando totalmente da Pandora. O mito judaico é um mito muito antigo também. Então, mas o mito da criação é escrito em 600. É um dos últimos escritos, 600 antes de Cristo. Ou 6 séculos antes de Cristo. Gênesis, né? Provavelmente é mais velho. Esse é mais antigo ainda. Isso eu acho que ele é copiado. No Brasil, no século VIII. Isso, é copiado. Só que, digamos assim, tem o período da tradição também, né? Isso, daí o que acontece? Ele é escrito, mas só que tem que ver com o tempo da tradição, então nós vamos ficar aqui num paradoxo. Sim. Paradoxo não, mano. É uma discussão, você não vai quem está então, Pandora, Tanto quanto. dá para a gente fazer essa conta, uma vez que a nossa tradição é católica, da maioria, é cristã, de qualquer forma, então as Bíblias... E já se é bruxa, no caso de bruxa, aquelas histórias de fada e tudo, um dom que elas pedem para a criança é a curiosidade. Que depois se a pessoa tem a curiosidade, ela vai atrás de tudo. Então veja como é diferente. Que ele quer que desenvolva, né? Então, gente, Pandora teria aberto a caixa, levada pela curiosidade, de onde saem todas as desgraças e calamidades para os homens que viviam tranquilos. Ao fechá-la rapidamente, conseguiu prender em seu interior a esperança, que por séculos ficaria encerrada como uma promessa de retorno aos dias felizes, ditosos tempos de infância da espécie humana sobre a Terra. Então, aqui, é isso que nós tentamos levantar, a curiosidade que leva, até que ponto isso sim, não, tá certo? E também a questão da esperança. Ela teria fechado, então a esperança dentro dessa caixinha, até que ponto se deve esperar ou não, por algo. Por isso que eu falei, né, professora, acho que a esperança é a última que morre. Nível Fernandes fala que é a última que mata. Nesse caso ali da Pandora, pode levar... Esperança é a mãe dele. Então, a esperança é encerrada na caixa de... Essa ambiguidade está nessa história. Isso mesmo.
residiria na possibilidade de superação das condições humanas a partir da evolução pessoal de cada indivíduo, que tivesse a necessidade de construir um mundo melhor para si e para a humanidade. Esperar daquela forma também que nós tantas vezes tentamos fazer a nossa vida, né? Esperamos até um certo ponto, depois chutamos o balde, depois recolhemos o balde e esperamos para poder, enfim, avançar. Mas esse seria o mito de Pandora e o mito de Prometeu e de Pandora, que vem explicar certas condições humanas. Os nossos quês, porquês, para onde, como, quando. Mas ali na Pandora, a questão da curiosidade da filosofia é curiosidade, né? A filosofia tem a ver, tudo a ver com curiosidade. Não seria melhor tratar como desobediência dela e não pela curiosidade? Ela foi curiosa, mas não é curiosidade a culpada das desgraças, na verdade, né? Mas a desobediência, que não teria que... Ela foi curiosa. Mas a gente vai dizer para as crianças que não pode ser curioso, que é um erro, foi um erro, né? A nossa mas a aula não é para criança, é para ensino médio. Nós somos desobedientes. Porque havia uma proibição. Aqui eu não sei se havia uma proibição, enfim, que era um presente para nós, claro, né? Mas queria mexer com a caixa fechada, não deve mexer. Mas tem que pensar que teve uma astúcia de Zeus antes de tudo isso, né? É uma astúcia ele estava se vingando. Porque Pandora é que tem todos os dons, e ela ganhou todos os dons de todos os deuses. Até ela deu sabedoria, Hermes, a astúcia da palavra, as graças do encanto, inevitável aos homens. Sim, detentora de todos os nomes. E houve uma astúcia, me parece, não sei, agora já intervindo também para a gente conversar. Tem que conversar, Mas me parece um grande problema filosófico dessa história de Pandora, no caso, vamos continuar a conversa, é a esperança. Tem a curiosidade, tem o crime de Pandora, ou a astúcia de Zeus, não interessa, mas por que ficou a esperança? Tem duas interpretações possíveis aí. A esperança é um mal ou um bem? Essa é a questão filosófica. Porque se nós esperamos a vida inteira uma vida que nós sonhamos, é uma esperança que pode nos destruir. Mas se nós também não aprendermos a esperar, nós acabamos nos precipitando e cometendo. Então, essa é a questão filosófica que me parece. Se esperar a vida inteira como Pedro Pedreiro da música do Chico Buarque, espera o trem, o amigo que não vem, o filho que não vem, melhor dizendo, o salário que é para o mês que vem. Então, essa é a esperança talvez destrutiva, né? E há mais esperança, digamos, mas a esperança fica na caixa. Talvez nós tenhamos que contar com o fato de que nem tudo no mundo é mal, porque o que libera a caixa são as mortes, são as pestes, são as inimizades. Se a esperança ficou é porque existe algum bem aí guardado para os homens. Tá? Então, mas para poder ser retratado. Só para alimentar um pouco a conversa filosófica, né, em torno desses mitos que são fabulosos. Mas pode continuar, o que vocês têm mais a dizer? Não, então tá. Então depois de passar esses dois mitos, Professora Amadeus é ruim. Olha, segundo a mitologia grega, Zeus é bravo, vingativo, tem ódio também. Ele é o poder, sabe? Segundo eu li também, então. Segundo eu li aqui. E eles brigam, Zeus briga com a outra, com a Hera, com a... Você sabe, né? Que eu não sabe. Ok. Então, gente, essa questão da mitologia é para explicar justamente as questões interiores, internas. Nós temos um filme aqui em vídeo a partir desse, né? Qual é o vídeo? O próximo é o verso, só desse verso. Ok. Então, a partir desses mitos gregos, será que só os gregos também tinham sua mitologia? Onde nós brasileiros, então, temos os nossos mitos que explicam lá o pensamento antigo, anterior? Eu já li que o nosso Deus, o Deus judaico, ele é bom, ele é imperfeito, ele contempla bem em contraposição do Deus grego, porque o Deus grego tinha esses erros de